Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a ouvir esta gravação ou a ver este vídeo. Terminamos o ano de 2014 com uma enorme satisfação, pois conseguimos terminar com imenso sucesso o projeto OPM3 Portugal, que é a maior investigação que alguma vez foi feita no mundo com a aplicação do standard do Project Management Institute, do PMI, OPM3, Organizational Project Management Maturity Model, que é este standard que está aqui. Todos os documentos estruturantes, todas as apresentações e resultados setoriais estão fechados, estão concluídos e estamos neste momento apenas e só na fase de validação final para fazermos a integral divulgação. E este vídeo, ou este podcast, conforme vocês estejam a ouvir e a ver, faz parte do conjunto de resultados que nós queremos entregar. Este vídeo e os vídeos que temos com a apresentação setorial dos resultados fazem parte do compromisso que nós assumimos com as entidades financiadoras do projeto, com o objetivo, naturalmente, de mostrar à sociedade, de mostrar ao mercado, de mostrar ao mundo os resultados do nosso processo de investigação. Este projeto foi um projeto que começou em janeiro e fevereiro de 2011. Em janeiro e fevereiro de 2011 nós começámos a construir o Project Charter. Tem investimento desde maio de 2011, portanto um investimento colossal, e permitiu, ao longo do trabalho, nós ficamos com uma visão completa do estado da maturidade de alguns dos mais importantes setores de atividade da indústria nacional, da indústria de Portugal. Inicialmente previmos que fosse feito um trabalho individual em 100 organizações, em 100 empresas ou entidades, e que iríamos investigar os domínios do projeto, do programa, do portfólio e também um conceito que existe no OPM3, o conceito dos facilitadores organizacionais. Isto era o nosso plano original. O nosso plano original era que fôssemos investigar estes domínios e que fosse feito este trabalho em 100 organizações que depois iríamos classificar do ponto de vista setorial. No entanto, com o desenvolvimento do projeto, nós apenas registramos a participação de cerca de 70 casos no sistema informático Product Suite, que é o sistema informático do próprio PMI, que nós estamos a utilizar para fazer a gestão de todos os processos de apresentação e divulgação e de análise individual de cada uma das empresas. Portanto, em vez de 100 casos, que eram os casos que nós tínhamos pensado inicialmente que iríamos tratar, apenas conseguimos tratar 70. Por outro lado, o domínio da gestão de programas, nós logo nos primeiros casos percebemos que não havia absolutamente nenhuma vantagem em incluir a gestão de programas no processo de investigação. Isto porquê? Porque as organizações portuguesas, basicamente, não têm processos diferentes para tratar a gestão de programas dos processos que têm para tratar a gestão de projetos. E, portanto, o valor acrescentado desse trabalho era muito diminuto e, portanto, chegamos à conclusão que a gestão de programas tinha, então, que sair do âmbito. O único caso em que de facto havia sinais de que a gestão de programas estava a ser desenvolvida, acabámos por chegar à conclusão que, afinal, a organização que fazia a gestão de programas dentro da organização-mãe era como se fosse uma empresa separada, era como se fosse uma organização separada e que tinha todos os processos definidos de maneira diferente e, portanto, na verdade, não estava a fazer a gestão de programa porque o programa estava a ser gerido como se fosse uma organização e, portanto, avaliámos-la como tal. Portanto, não temos, de facto, então, não registámos nenhuma evidência de que há processos diferentes para gerir programas dos processos que existem para gerir projetos. Isto, por outro lado, apesar de ser respeitante, claro, ao mercado nacional, mas, por outro lado, diz respeito, é compatível com toda a informação que nós temos recolhida do ponto de vista informal sobre o que é que acontece noutros países. Portanto, aquilo que nós sabemos é que em grande parte dos países, em grande parte das empresas, em grande parte das organizações, a gestão de programas não tem processos próprios diferentes dos processos de gestão de projetos. E, portanto, tiramos a gestão de programas do nosso âmbito.
Uma palavra que também é importante de dizer é que, do ponto de vista técnico, estes dois, ou seja, em vez de 100, 70, e em vez de fazer gestão de projetos, gestão de portfólios, gestão de programas e facilitadores organizacionais, fizemos apenas os outros três, portanto, tiramos a gestão de programas, são os grandes desvios técnicos que o projeto teve. Tudo o resto decorreu satisfatoriamente, decorreu dentro daquilo que estava previsto, com alguns atrasos, muitos deles motivados por atrasos no processo de financiamento, outros motivados por atrasos de componente técnica. Por exemplo, desenvolvemos um sistema de informação para fazer a gestão e a recolha de todos os processos de entrevista, e esse sistema de informação, quando fomos testar, foi desenhado com a participação de diversas entidades, diversas pessoas especializadas, altamente especializadas nesta área, mas quando nós fomos testá-lo, chegámos à conclusão que havia algumas coisas que não se fazia conforme se previa que deviam fazer. Por exemplo, não considerava a hipótese de uma pessoa que estava a ser entrevistada não saber a resposta à pergunta que estava a ser colocada. E, portanto, tivemos que fazer alterações ao sistema, e isso fez com que, do ponto de vista técnico, também houvesse alguns atrasos. E, portanto, houve alguns atrasos provocados pelos processos de financiamento, houve alguns atrasos provocados pelos processos técnicos, e, de facto, nós não conseguimos desenvolver o trabalho no ritmo que estava originalmente previsto. De qualquer modo, só não terminamos com os 100 casos porque uma prorrogação de prazo que nós pedimos para concluir o projeto e que pedimos em dezembro de 2013, esse pedido de prorrogação só foi despachado em setembro de 2014, quase um ano depois, e este quase um ano depois, ainda por cima, com uma informação negativa. Portanto, ou seja, nós estávamos a pedir basicamente mais um ano para terminar o trabalho de investigação, e aquilo que as entidades financiadoras nos disseram foi que não tínhamos esse ano, sendo que tivemos a trabalhar de abril até setembro de 2014 sem ter a percepção de que eventualmente não iríamos ter fonte de financiamento a partir de 1 de abril de 2014. Portanto, o projeto está a trabalhar desde o dia 1 de abril de 2014, estamos a produzir os resultados, até porque o ritmo de realização dos casos aumentou exponencialmente ao longo do ano de 2014, e a verdade é que estamos a fazê-lo sem nenhum tipo de suporte do ponto de vista financeiro. E, portanto, só foi possível terminarmos com pleno sucesso o projeto e dizer hoje que ele está terminado, que é isso que nós estamos aqui a fazer também com a realização deste vídeo, com o esforço e a dedicação de uma forma completamente altruísta da equipa que comigo liderou o projeto nos últimos meses. De facto, as pessoas que comigo trabalharam nos últimos meses foram inacessíveis no processo de aceleração necessária para conseguir ter o máximo de casos possível, sem nunca prejudicar o processo de investigação, sem nunca colocar em causa a validade científica do trabalho que estávamos a desenvolver, por um lado, e, por outro lado, sem nunca os casos que estivemos a tratar terem tido qualquer tipo de percepção da existência de qualquer tipo de problema. E só é possível, de facto, devido ao trabalho fantástico que a equipa que eu dirigi conseguiu realizar. Eu queria aqui destacar a Cristina Matias, que vai realizar a apresentação de uma série de vídeos que depois podem ver, que assumiu a gestão técnica do projeto a partir do início deste ano, trouxe-lhe uma dinâmica e uma organização muito acima daquela que é normal nos projetos de IDT, e também o esforço e a dedicação do Marco Duarte, que depois podem ver nos vídeos em inglês, que ficou responsável a partir do início deste ano por todo o trabalho técnico da investigação e toda a organização documental da mesma. Desde o princípio, desde o primeiro momento em que desenhámos e concebemos este projeto, que sabíamos que o OPM3 Portugal só fazia sentido se existisse a participação ativa das universidades e dos centros de investigação reconhecidos. Convidámos as mais reputadas universidades portuguesas e centros de investigação a participar no projeto. Por isso, tivemos
o grato prazer de ter, desde o princípio, a participação de muitas pessoas no nosso trabalho. Chegámos a ter em pico cerca de 29 pessoas a trabalhar e, portanto, sendo que as pessoas eram, por um lado, originárias da nossa empresa, mas, por outro lado, também originárias das universidades e dos centros de investigação. Queria aqui, neste momento, destacar especialmente a participação do INESC do Porto, que teve uma participação fantástica no projeto, e do Inova de Lisboa, que, do ponto de vista técnico, cumpriram escrupulosamente com todo o trabalho que lhes foi atribuído e foram fantásticos, excepcionais na procura e angariação de casos alinhados com o espírito da investigação que estávamos a desenvolver e casos que tinham interesse do ponto de vista técnico para as peças que estávamos a trabalhar. E, portanto, do ponto de vista da angariação de bons casos e do trabalho técnico desenvolvido, o INESC do Porto e o Inova de Lisboa foram realmente parceiros inexcedíveis e fabulosos, e nós só podemos agradecer todo o trabalho que eles desenvolveram de uma forma muito, muito profissional, muito competente e a mostrar que os investigadores portugueses estão, eu diria, à frente, em muitas áreas, à frente daquilo que acontece noutros países. Do ponto de vista da investigação pura, ou seja, do ponto de vista do IDT puro, nós temos aqui que distinguir também um outro parceiro, que foi a Universidade do Minho, e especialmente o Departamento de Produção e Sistemas da Universidade do Minho, portanto a Faculdade de Engenharia da Universidade do Minho, em Guimarães, que, do ponto de vista da investigação, deram-nos um apoio para lá daquele que seria expectável. Nós produzimos uma tese de mestrado, produzimos 3 artigos científicos, produzimos inúmeras apresentações do projeto, com base no trabalho que foi desenvolvido por este Departamento de Produção e Sistemas da Universidade do Minho e que, manifestamente, foram os nossos principais parceiros do ponto de vista da investigação pura do projeto. Destacamos também positivamente o INESC do Porto, que também participou, também abriu espaço para a construção de trabalho científico, nomeadamente até a escrita de um capítulo de um livro global, e também pelo desenvolvimento dos modelos e dos métodos, porque ajudaram bastante e, digamos assim, de facto, o INESC do Porto foi um parceiro também do ponto de vista científico, um parceiro muito, muito ativo. Do ponto de vista das coisas más, porque quando falamos de coisas boas, quem me conhece sabe que eu nunca falo apenas das coisas boas, há sempre coisas más, e nunca falo só das coisas más, há também sempre coisas boas em todas as coisas que nos acontecem. E houve coisas que correram mal neste projeto, algumas por culpa nossa, por culpa da própria empresa, dada principalmente a debilidade financeira da empresa e o ambiente de debilidade financeira em que o projeto se desenvolveu, especialmente porque alguns dos nossos acionistas e alguns dos nossos administradores, nomeadamente os administradores que estavam em funções até o dia 15 de janeiro do ano 2014, não foram capazes de cumprir os compromissos que tinham com o projeto. E não foram capazes de cumprir os compromissos que tinham com o projeto, e isso provocou a incapacidade, especialmente de 2 dos nossos parceiros, de promoverem o trabalho técnico, porque basicamente estes parceiros precisavam de receber antecipadamente para que o trabalho técnico se pudesse desenvolver. E, portanto, estes 2 parceiros nunca sequer iniciaram o trabalho porque, basicamente, não houve capacidade por parte da empresa para fazer os pagamentos que estavam combinados. Essa situação levou, inclusive, a que um outro parceiro tenha desistido de participar após a realização de 2 ou 3 casos. Portanto, também tivemos um outro parceiro que, apesar de ter iniciado o processo e ter feito alguns casos, 2 ou 3 casos, depois acabou por desistir de participar porque não tinha capacidade para nos apoiar. Claro que, quando analisarmos as lições aprendidas deste projeto, vamos ver coisas como, por exemplo, um parceiro que nos enviou um e-mail a dizer que todo o trabalho vai estar realizado nos próximos 3 meses. Isto depois de termos, por diversas vezes, tentado começar o trabalho. E a verdade é que passaram os 3 meses e nós nenhuma reunião
de divulgação, já não digo de concretização, divulgação do projeto ocorreu. E, portanto, de facto, apesar de nós termos, e a empresa ter, responsabilidades no facto de não termos conseguido ter os parceiros tão envolvidos como gostávamos, a verdade é que também, do outro lado, também houve casos em que as coisas não correram como nós pensávamos que iriam ocorrer. Dizem que os projetos de IDT são muito complexos. Dizem que os projetos de IDT são muito demandantes, que obrigam um grande esforço. E isto é verdade. No caso do OPM3 Portugal, nós podemos confirmar que isto é verdade. Nós tínhamos pensado originalmente em ter 7, 8 clusters organizacionais para fazer o trabalho técnico. Ou seja, tínhamos pensado e tínhamos escrito, não no projeto original, porque no projeto original nós ainda não tínhamos uma percepção completa do que é que ia acontecer e, portanto, ainda não sabíamos como é que se ia desenvolver o trabalho de avaliação e o trabalho de angariação dos casos. E, portanto, nós no projeto técnico nunca dissemos, de facto, como é que íamos fazer a organização dos setores. Mas, quando já tínhamos alguma informação, e particularmente após uma reunião alargada que tivemos com todos os investigadores envolvidos no projeto, nós acordámos que iríamos trabalhar com um conjunto de setores. Aliás, acordámos e foram esses que nós chegámos até a divulgar no standard do OPM3, em que o caso do nosso projeto de investigação é apresentado como um dos casos de aplicação do OPM3 e, como se pode constatar na página 233 do OPM3 terceira edição, nós tínhamos declarado que íamos analisar os setores do governo, das empresas multinacionais, dos sistemas de informação, da construção, das organizações de conhecimento intensivo, das instituições financeiras e das empresas de telecomunicações. Portanto, foram estes os setores que nós tínhamos declarado no momento em que o Project Management Institute nos pediu para que o projeto pudesse figurar no standard. Foram estes os setores que nós entendemos por bem tratar. E isto consequente da tal reunião com os diversos investigadores. Claro que quando escrevemos esta informação não tínhamos ainda dados tão concretos como temos hoje. E, portanto, nós, depois de analisada a situação e depois de pensada a situação e depois de termos os casos, ou uma grande parte dos casos já com dados compilados, a verdade é que nós tínhamos aqui setores que não conseguíamos fazer a clusterização e a organização setorial de uma forma eficaz. E por isso, e também fortemente apoiados por mais uma pessoa que nos ajudou imenso, que foi o David Silva, e que fez um trabalho fantástico do ponto de vista da análise dos clusters e do trabalho técnico bem fundamentado para que pudéssemos fazer a organização dos nossos casos, nós acabamos de fazer uma classificação diferente daquela que foi publicada no standard do OPM3 e original em relação àquela que foi, porque não foi apresentada no projeto original. Nesta classificação, nós, infelizmente, e porque não tivemos casos suficientes, ou melhor, os casos que temos não são, na nossa opinião, representativos do setor, fomos obrigados a retirar desta lista de 7, fomos obrigados a retirar a banca e a construção. Ao longo do processo de investigação e ao longo da compilação dos casos, encontramos outros setores. Encontramos organizações da área do turismo, encontramos organizações da área cultural, encontramos organizações da área da defesa, encontramos organizações da área municipal e ou empresas municipais, e estas que poderiam eventualmente constituir um cluster que não estava previsto quando nós escrevemos o anexo do standard do OPM3, estas poderiam eventualmente vir a constituir-se como um cluster. A verdade é que em todas elas nós temos alguns casos, em todas elas nós temos alguns casos que até individualmente até podem parecer de facto muito interessantes, mas que não são de todo representativos dos setores e, portanto, acabamos por trabalhar a banca
trabalhámos a construção, trabalhámos o turismo, trabalhámos a área cultural, trabalhámos a área da defesa, trabalhámos a área dos municípios e das empresas municipais, mas não as trabalhamos do ponto de vista da entrega dos resultados finais. Ou seja, a análise de clusters que nós fizemos permitiu-nos ter alguns dados. Esses dados preliminares permitiram-nos decidir não trabalhar estes setores, estes clusters, do ponto de vista do resultado final. E, portanto, o resultado final do projeto que nós estamos a apresentar agora não incluem estes setores, apesar de eles terem tido um trabalho intenso e em alguns momentos até bastante forte do ponto de vista do trabalho técnico. Por outro lado, nós tentámos sempre fazer aqui uma análise de várias perspectivas e com vários instrumentos estatísticos diferentes para conseguirmos dizer que, de facto, não faz sentido trabalhar este ou aquele setor. E, portanto, quando dissemos que o número de casos individuais é insuficiente, então nós decidimos retirar esses setores do nosso trabalho. Também decidimos retirar do processo de investigação um caso individual, porque esse caso individual é uma empresa de sistemas de informação que entrou demasiado tarde. Nós já tínhamos tratado os dados do setor e a empresa pediu-nos muito para participar no estudo e, portanto, nós acabámos por chegar à conclusão que mais valia, de facto, não incluir no trabalho final, porque senão precisaríamos mais 3 meses para voltar a refazer todo o trabalho, incluindo agora esta organização. E, portanto, achamos que mais valia, de facto, então, excluí-la e, portanto, também excluímos deste trabalho. No caso das empresas específicas de sistemas de informação, ainda tivemos uma outra dificuldade. Os dados setoriais eram muito dispersos e inconsistentes e, após algum trabalho de validação, conseguimos estabelecer que há aqui uma diferença significativa entre as empresas de grande dimensão, as empresas que têm mais que 100 colaboradores, e as empresas de pequena dimensão, aquelas que têm menos que 100 colaboradores. Este limite dos 100 colaboradores foi aquele que a equipa técnica entendeu que era o melhor. Poderia ser outro, foi aquele que se entendeu servir melhor o objetivo e, portanto, decidimos trabalhar estes dois agrupamentos de maneira diferente porque a maturidade dos processos em cada um deles é completamente diferente e, portanto, decidimos, no fundo, separar o cluster dos sistemas de informação em dois. Empresas de sistemas de informação com mais que 100 colaboradores e empresas de sistemas de informação com menos que 100 colaboradores. Isto tudo para dizer que, no fim, os nossos estudos setoriais acabaram por ser desenvolvidos em 7 clusters. Temos os sistemas de informação de grande dimensão e os sistemas de informação de pequena dimensão. Temos as entidades do governo ou públicas. Temos as organizações multinacionais. Temos as organizações que trabalham a área do conhecimento e temos ainda as organizações da área das telecomunicações e ainda uma sétima, que são as áreas, a área dos sistemas de informação ágeis. Os sistemas de informação ágeis é uma das áreas em que está a haver um grande desenvolvimento na indústria dos sistemas de informação e, portanto, nós tínhamos alguns casos e achámos que fazia sentido trabalhar estes alguns casos de modo a apresentar um resumo do que é que acontece nesta área específica. O que fizemos foi considerar que cada um destes 7 setores é como se fosse uma empresa virtual e criar um Assessment Report e um plano de melhorias para esta empresa virtual. Este método permite que as empresas participantes façam as suas comparações, ou seja, um caso individual que participou no estudo vai poder ver como é que ficou o seu setor, tirando aqueles que foram excluídos, que com não muita pena nossa, mas uma empresa qualquer de sistemas de informação com mais de 100 colaboradores que tenha participado no estudo vai poder ver como é que são os seus resultados contra os resultados setoriais. Por outro lado, vai poder também comparar o seu setor contra outros setores. E, portanto, permite aqui que haja uma comparação, pois os resultados individuais são completa, direta e absolutamente compatíveis com os resultados públicos e coletivos que nós estamos a apresentar. O que significa que as organizações destes setores, os setores que participarem, vão saber quais são as medidas que um consultor especializado e certificado em OPM3 aconselharia para uma empresa virtual representante do setor de atividade. E, portanto, conforme, aliás, foi prometido, estes resultados que nós estamos a apresentar são livres, públicos e todos os relatórios detalhados também. Nós vamos publicar absolutamente tudo.
Claro que achamos que o trabalho que desenvolvemos em mais de 20 apresentações internacionais deste projeto, em mais de 70 apresentações individuais e explicações detalhadas e em mais de 2.000 entrevistas individuais, fica assim muito bem encerrado. Uma nota especial para a organização e a disciplina do projeto, pois tivemos mais de 2.500 reuniões e tivemos apenas um caso em que houve uma reunião que foi alterada, foi adiada, por causa de um problema com os nossos investigadores. Todas as outras 2.500 reuniões, os nossos colegas estavam no tempo e na hora definida, prontos para realizar a reunião no sítio marcado. E, portanto, penso que é um achievement muito grande, porque, de facto, não é nada normal nos projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico nós termos disciplina, organização e mobilização, e isso aconteceu, de facto, aqui, e, portanto, é um dos elementos que nos deixa também com bastante satisfação. Convido toda a gente a ir ver agora o detalhe dos nossos resultados. Nós temos uma contextualização técnica que explica tecnicamente como é que está organizado o nosso projeto e depois explicamos cada um dos relatórios de assessment destes 7 setores e apresentamos cada um dos planos de melhoria também destes mesmos 7 setores que nós trabalhamos. Espero que tenham uma boa viagem e que esta informação seja útil para as vossas organizações e também para o vosso desenvolvimento profissional e pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.